A fé do cristão, embora ela seja interior, ela se externa através de atitudes determinadas pela palavra de Deus. A nossa conversa de hoje é a respeito de como reagimos diante do mal que nos fazem. Não apenas não retribuímos o mal, mas pagamos com o bem. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Já estou hoje em Frankfurt, na Alemanha, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 17 até o versículo 21, nós lemos: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa frase, vence o mal com o bem, define o trilho da nossa conversa. Porque, em primeira instância, quando olhamos para o versículo 17, ele fala de não tornar ou não pagar, não retribuir o mal com o mal. Isso significa que muitas vezes eu e você estaremos diante de circunstâncias onde as pessoas nos fizeram mal. A primeira lição aqui é que nós não devemos retribuir o mal com o mal. Mas muitas vezes podemos pensar que aquilo que nos cabe, a nossa responsabilidade é apenas não devolver na mesma moeda aquilo que nos deram em termos do mal. No entanto, a Bíblia nos mostra não apenas a não retribuir o mal, que talvez seria uma atitude passiva, só não devolver o mal que nos fizeram, mas a palavra de Deus nos ensina a pagar, a retribuir o mal com o bem. Então a gente olha aqui para o final do mesmo versículo 17, que diz: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, independente de como nos trataram, nós fazemos o bem a todos. A quem nos fez o mal, nós fazemos o bem. A quem não nos fez coisa nenhuma, nós fazemos o bem. A quem nos fez o bem, nós também fazemos o bem. Porque fazer o bem é a nossa linguagem, ele transborda a nossa identidade. Certa ocasião, eu vi duas pessoas conversando e uma reportava aquela segunda que eu via sobre alguém que estava falando mal dela. E cobrava dela uma postura, cobrava dela, que ela se defendesse. Ela disse: não, eu me recuso a fazer isso. E a pessoa pergunta: por que não? Ela diz: quando a outra abre a boca para falar mal de mim, ela está revelando quem é. Ela diz: eu prefiro com o meu silêncio revelar quem eu sou, não preciso me defender e no que estiver ao meu alcance, eu vou procurar abençoar essa pessoa. Quando olhamos para esse princípio bíblico, nós precisamos entendê-lo de forma correta, assim como o perdão. Se nós imaginarmos que Deus quer apenas que a gente perdoe quem nos fez mal, como se fosse aquela pessoa que merecesse algo bom do perdão, parece que consciente ou inconscientemente estamos admitindo que a gente tem que sofrer o mal para que o nosso malfeitor tenha o bem. Mas o lugar onde Deus quer nos levar não é apenas fazer isso por causa da outra pessoa. É onde nós entendemos que precisamos manifestar a natureza de Deus. O nosso comportamento precisa expressar aquilo que nós somos em Deus. Então, pagar o mal com o bem não é porque a pessoa que fez o mal mereça, é porque a nossa natureza em Deus é agir dessa forma. Então, a perspectiva correta precisa entrar para que a gente, então, consiga viver e praticar o princípio bíblico também da forma correta. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo alguns exemplos. Gosto de olhar para o Velho Testamento e entender que nós temos ali mais do que apenas registros históricos da cronologia de um povo. Nós temos lições práticas para nós, foram escritas para nosso ensino, nos servem de exemplo. Em Gênesis 26, por exemplo, a Bíblia nos mostra que Isaac, em tempos de crise, prosperou e que os filisteus ficaram com muita inveja dele e começaram a entulhar seus poços. Ele simplesmente vai cavando novos poços e eles vão entulhando. Chega um determinado momento onde os chefes, os líderes daquele povo vêm até ele. Nós percebemos que Isaac não está nada feliz, nada contente com aquilo que fizeram. No versículo 27 de Gênesis 26, a Bíblia diz: disse-lhes Isaac: porque viestes a mim, porque me odiais e me expulsaste do vosso meio. Cada vez que eles entulhavam um poço, Isaac ia mais longe abrir outro. Cada vez que entulhava, ele ia ainda mais longe. E ele entendeu que eles estavam expulsando. Eles respondem: vimos claramente que o Senhor é contigo. É interessante observar isso. Não tiveram o receio de fazer o mal,
mas vem praticamente para dizer, olha, nós sabemos que um dia você vai estar ainda mais forte do que hoje e a gente gostaria que você não nos fizesse mal depois. Então no versículo 30, a palavra de Deus diz que Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. Olha a forma como ele recebe. Quando nós lemos no livro de Romanos, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, isso não é apenas uma ilustração, precisa ser entendido inclusive no prisma literal. Ele não deu apenas comida, ele deu um banquete, isso significa honra. Honra para aqueles que o perseguiam, honra para aqueles que o atacavam. Então a palavra de Deus nos diz que eles se levantaram e foram embora. E nesse mesmo dia, Isaac recebe a notícia de que eles acharam um poço, eles encontraram água e esse poço ninguém entulhou mais. É evidente ver a bênção de Deus se manifestando sobre Isaac, a despeito daquilo que tentaram contra ele. O nosso comportamento não é apenas para abençoar os nossos malfeitores, nosso comportamento também abençoará a nossa própria vida. Uma outra lição a ser observada é a de Eliseu. Segundo Reis, no capítulo 6, nós lemos que o rei da Síria envia um exército à cidade de Dotã para prender Eliseu. Nós sabemos como Deus abriu os olhos do moço do profeta para ele ver o exército de Deus à volta deles, que eles estavam guardados pelo Senhor. E é interessante a forma como Deus age. Aquele exército foi ferido de cegueira, o próprio Eliseu vai até eles, eles de alguma forma não o reconhecem, se deixam ser guiados por ele, ele os leva para dentro da cidade murada e fechada e coloca aquele exército no meio do exército de Israel. Nesse momento, a palavra de Deus diz no verso 21 de 2 Reis, capítulo 6, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele, não ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Numa época de guerra e de escassez, Eliseu manda dar de comer. O texto diz assim no verso 23, ofereceu-lhes o rei grande banquete. Novamente, não foi apenas o básico, um grande banquete. Comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. O constrangimento gerado por aquela atitude não apenas pacificadora, mas que revelava a compreensão que alguém tinha do que é relacionar-se com Deus e expressar o que Deus quer que expressamos na terra, fez toda a diferença. Então precisamos sempre imaginar que fazer o bem àqueles que nos fazem mal não diz respeito apenas a abençoá-los. Sempre colheremos bênçãos dessa atitude que temos para com os outros, embora não vamos fazer isso de forma egoísta, pensando apenas naquilo que retorna a nós. Mas precisamos nos livrar dessa mentira do inimigo, de que perdoar quem nos fez o mal, pagar o mal com o bem, significa que no final das contas nós somos prejudicados. Isso não é verdade. Assim como abençoamos, também seremos abençoados. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 43 a 48, nós temos uma instrução muito específica de Nosso Senhor. Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Em outras palavras, retornar o mal que nos fizeram com o bem significa expressar não apenas a nossa natureza, que é diferente da deles, mas a natureza que recebemos de Deus. Esse tipo de atitude não é apenas para que tenhamos um bom comportamento ético, é para que sejamos canais que expressem e manifestem a glória de Deus nessa terra, não apenas por meio daquilo que falamos, mas principalmente pela maneira como nós nos comportamos. É importante entender como Deus trata a todos sem distinção. Ele faz sair o sol, cair a chuva sobre justos e injustos. O bem que Deus estende à humanidade independe do comportamento das pessoas, embora, obviamente, um nível de interação maior é necessário para se viver a plenitude do que Deus tem. Mas nós precisamos compreender que quem nos faz o mal manifesta a sua natureza. E quando nós fazemos o bem, estamos refletindo a nossa natureza, a natureza que recebemos de Deus, a natureza que temos a responsabilidade de transbordar e de manifestar. Eu encerro citando palavras do apóstolo Paulo na Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5,
A partir do versículo 15 ele diz: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Ele ainda está falando sobre não praticar o mal de forma alguma a pessoa alguma. E é com essa ideia, é com esse conceito que ele entra no versículo 23 dizendo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Trocando em miúdos, em outras palavras, retornar o mal que nos fazem com o bem é parte de um processo chamado santificação. É parte do processo de aperfeiçoamento que eu e você precisamos para manifestar Deus nessa terra, para resplandecer sua luz e a sua natureza. Que Deus nos ajude e que você possa começar hoje mesmo, talvez pensando quem são as pessoas que têm te feito mal, orando por elas e planejando, buscando de Deus uma sabedoria para uma ação clara, como retornar o mal com o bem.